A dor que você sente quando o mercado atinge o seu stop loss não é apenas psicológica. Para o seu cérebro, perder dinheiro no mini índice é processado da mesma forma que um soco no estômago. Existe uma razão biológica pela qual você trava na hora de encerrar uma operação. Essa razão está escondida em uma estrutura do tamanho de uma amêndoa, a amígdala cerebral, o seu detector de ameaças primitivo. Imagina a cena. Você entrou na compra. O preço começa a cair. 1 ponto, 2 pontos, 5 pontos negativos. O seu prejuízo começa a piscar em vermelho. Nesse exato momento, o seu subconsciente detecta uma ameaça à sua sobrevivência. Para o seu cérebro antigo, aquele número vermelho não é apenas dinheiro, é o seu estoque de comida e sua segurança sendo drenados por um predador invisível. Imediatamente, a amígdala cerebral dispara um sinal de alarme. Ela inicia o que a neurociência chama de sequestro da amígdala. Em milésimos de segundo, seu corpo é inundado por uma tempestade de cortisol e adrenalina. O coração acelera, as mãos suam e a respiração fica curta. Você deixou de ser um estrategista e se tornou um animal acuado, pronto para lutar ou fugir de um gráfico de pizza. O grande problema é que enquanto a amígdala assume o controle total, ela desliga a parte mais evoluída do seu cérebro, o córtex pré-frontal. É aqui que mora a lógica e o seu gerenciamento de risco. Quando você entra na zona quente do prejuízo, você perde a capacidade biológica de pensar racionalmente. Você não consegue mais ler o gráfico, você só consegue sentir o medo. No Brasil, o trader é ensinado a ter sangue frio, mas lutar contra essa reação química apenas com força de vontade é como tentar parar um trem com as mãos. É por isso que você olha para o preço batendo no seu stop e, em vez de fechar a operação, você hesita. Seu cérebro prefere a esperança de que o mercado vire do que a certeza da dor que o stop vai causar. Estudos de ressonância magnética mostram que a área do cérebro ativada durante uma perda financeira é a ínsula anterior, a mesma área da dor física real. Quando você toma um loss, você está literalmente sendo ferido fisicamente. O seu ego interpreta o erro como uma ameaça social e o seu corpo reage como se você estivesse sangrando capital e vida. Aqui nasce o erro mais letal da B3, o preço médio para trás. Você aumenta a aposta em uma posição perdedora porque o seu cérebro está tentando desesperadamente anestesiar a dor do prejuízo atual. Ao melhorar o preço de entrada, você cria uma ilusão química de alívio momentâneo, ignorando que está apenas cavando um buraco mais fundo no seu patrimônio. O Cadu já viveu esse ciclo. Veja-o agora. Ele está em estado de negação. Ele não vê mais suportes ou resistências. Ele vê um inimigo pessoal que precisa ser vencido. Ele se esquece que o stop loss foi desenhado para ser o seu disjuntor de segurança. Sem ele, a descarga elétrica do mercado vai queimar toda a sua fiação mental e financeira. Os 5% que sobrevivem não são robôs sem noção. Eles sentem a mesma dor, mas aprenderam a ressignificar o stop. Na zona fria, o stop não é uma perda, é um prêmio pago pela liberdade, é o custo de estar no jogo. Eles treinaram a amígdala para entender que o prejuízo controlado, na verdade, é a maior prova de segurança. O seu maior desafio no day trade é operar com um cérebro projetado para a savana africana há 50 mil anos. Naquela época, o medo te salvava de leões. Hoje, no mini dólar, esse mesmo medo te faz hesitar e quebrar. Entender a química que corre nas suas veias é o primeiro passo para deixar de ser escravo do seu DNA de sobrevivência. Prepare-se para mergulhar fundo na biologia do seu fracasso. Vamos construir, célula por célula, a biologia da sua consistência. Vamos sair da zona quente do instinto e entrar na zona fria da ciência aplicada. A partir de agora, o stop loss não será mais o seu carrasco, mas o seu maior aliado estratégico para dominar o mercado brasileiro. Se a amígdala é o motor do medo, existe outro sistema pronto para te enganar no trading: o circuito de recompensa. Quando você está perdendo, seu cérebro busca um alívio imediato. É aqui que a esperança entra como um narcótico digital. Você para de olhar para o gráfico técnico e começa a rezar para o preço voltar. Para a neurociência, a esperança no prejuízo é uma tentativa desesperada do cérebro de evitar a depressão química do erro.
uma área chamada núcleo accumbens é ativada. Ela é responsável pela expectativa de prazer. No trading, ela te faz focar apenas no cenário onde o preço vicia e volta para o seu 0 a 0. Você ignora 10 sinais de queda porque seu cérebro está obcecado pelo único sinal, falso, de subida. Você não está mais operando dados, você está operando uma fantasia química para não sentir dor. É aqui que o preço médio para trás se torna irresistível. Ao comprar mais enquanto o preço cai, você sente um alívio instantâneo. Por quê? Porque seu cérebro acredita que melhorou sua situação. A distância para o seu alvo diminuiu e a dopamina flui com essa falsa sensação de controle. Na verdade, você está apenas dando mais combustível para o incêndio que vai consumir sua conta. Neste estágio, você entra em dissonância cognitiva. O gráfico mostra uma tendência clara de queda, mas seu cérebro se recusa a aceitar. Você começa a procurar motivos externos. É culpa da notícia, o mercado está manipulado, algum tubarão está segurando. Você distorce a realidade para proteger o seu ego da dor de admitir: eu errei a entrada e deveria ter estopado. O seu cérebro ativa a falácia do apostador. Você pensa: já caiu demais, agora tem que subir. Mas o mercado não tem memória. Ele não sabe que caiu muito e não te deve um repique. Para a neurociência, você perdeu a noção de probabilidade e entrou no pensamento mágico. Você trocou o gerenciamento de risco pela sorte. E na B3, a sorte tem pernas muito curtas. Existe um prazer perverso em recuperar um trade no preço médio. Quando isso dá certo uma vez, seu cérebro registra isso como a estratégia correta. Você se vicia no alívio de sair ileso de uma situação perigosa. Isso é um reforço intermitente, o mesmo mecanismo que vicia pessoas em máquinas caça-níqueis. Você foi treinado pelo mercado para cometer o erro que, um dia, será fatal. Mas o mercado sempre cobra a conta. O dia que o preço médio não volta é o dia do colapso total. A esperança morre e o cortisol atinge níveis tóxicos. Você trava, suas mãos não conseguem clicar no botão de encerrar. Se assiste o saldo da corretora chegar a zero em um estado de paralisia analítica. O sequestro da amígdala se completou com a destruição do seu capital. Após a destruição, vem a ressaca. O cérebro entra em um estado de letargia. Você sente uma exaustão profunda, não física, mas mental. O dia de fúria deixa cicatrizes neurais. Você jurou que nunca mais faria isso, mas sem mudar a biologia da sua reação, você está condenado a repetir o ciclo. A esperança foi a droga que te levou ao abismo e agora você está no fundo dele. Entender esse ciclo é o primeiro passo para quebrá-lo. Você não é um trader ruim, você é apenas um humano com um sistema operacional desatualizado para o trading. Para vencer, você precisa de um patch de segurança. Precisa sair da biologia da esperança e entrar na biologia da probabilidade. Saber por que você erra é o primeiro passo, mas o segundo é treinar o seu cérebro para agir diferente. A neuroplasticidade é a sua maior aliada. Você pode literalmente fiar novas conexões neurais que tornam o stop automático e indolor. Isso começa com a ativação consciente do seu córtex pré-frontal antes mesmo de abrir a plataforma. É o despertar da zona fria, onde a lógica governa o instinto. Os traders de elite não confiam na própria força de vontade durante o calor da batalha. Eles usam o pré-compromisso. Eles configuram ordens OCO e stops automáticos que não podem ser movidos. Ao fazer isso, eles tiram a decisão das mãos da amígdala e a entregam para o algoritmo. Eles aceitam que no meio do trade, eles são biologicamente incapazes de decidir com clareza. Para os 5%, um stop loss executado corretamente não é uma derrota, é uma vitória da disciplina. Cada vez que você aceita o prejuízo planejado, você está enviando um sinal para o seu cérebro. Eu estou no comando, não o medo. Você troca a recompensa financeira imediata pela recompensa de longo prazo, a sobrevivência. Na zona fria, o troféu não é o dinheiro, é o processo impecável. Aceitar o stop é como um músculo. No começo, dói e parece impossível, mas a cada repetição, o seu cérebro entende que o perigo do loss não te matou. Você dessensibiliza a amígdala.
Você começa a treinar com lotes pequenos, aceitando perdas minúsculas apenas para ensinar o seu sistema nervoso que está tudo bem. É a musculação neural que constrói o trader inabalável. Com o tempo, o sequestro da amígdala para de acontecer, o preço vai contra você e o seu corpo permanece calmo. Sua pressão arterial não sobe, suas mãos não suam. Você atingiu o estado de indiferença profissional. Você olha para o loss e para o gain com os mesmos olhos. Você se tornou o observador neutro do mercado, o verdadeiro habitante da zona fria. Para manter essa mente, você precisa de uma dieta de dopamina. O trader brasileiro médio busca emoção, os 5% buscam o tédio. Se o seu trade te dá um barato ou uma descida, você ainda está na zona quente. A maestria química vem de encontrar prazer na rotina, na espera e na paciência. O lucro é apenas o efeito colateral de uma mente que parou de buscar adrenalina. Entenda isto. Cada stop loss que você respeita é uma semente de consistência que você planta. O mercado vai tentar te arrancar essas sementes com medo e dúvida. Mas se você as proteger com a ciência da zona fria, elas crescerão e se tornarão a árvore da sua liberdade financeira. O stop não corta o seu lucro, ele poda a sua conta para que ela possa crescer mais forte. O maior erro do trader brasileiro não é técnico, é biológico. Mas agora você tem o código para hackear o seu próprio sistema. No próximo vídeo, vamos mergulhar no oposto do medo, a neurociência do gain, como a ganância cega os seus olhos e faz você devolver tudo que ganhou em segundos. Não deixa a zona quente vencer. Comenta aqui, meu stop é o meu escudo.